fazer mais uma oração, já ouviremos a palavra do Senhor. Só quero avisar aos irmãos que continuamos aí neste modo, né, de trabalho, transmissão dos cultos online, mas cultue. Hoje é domingo, está cheio. Quarta-feira podia estar cheio assim também, vocês não acham, não? Podia estar cheio de crente aí, ouvindo a palavra aí das suas residências. Então, quarta-feira tem culto, sexta-feira tem oração, e no domingo a escola bíblica, tá bom? Vamos aproveitar estes momentos. Então vamos orar agora e pedir ao Senhor que Ele fale conosco através da sua palavra. É a maior profecia para nós, é a palavra de Deus. Então fique atento, fique atento. Deus bendito e maravilhoso, mais uma vez, ó Deus, diante do Senhor nós estamos e agradecendo ao Senhor, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, pelos louvores, ó Deus, com os hinos da harpa. Muito obrigado pela tua presença, ó Deus querido, em nosso meio nesta noite. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos ampara. Senhor, e a tua palavra é o nosso alimento. Portanto, meu Senhor, eu te suplico, fala conosco. Senhor, meu Deus, o teu arauto está diante do Senhor. Usa-o poderosamente, Pai, para que ele possa, Senhor Deus, falar, meu Deus querido, dominado pelo teu Espírito Santo, e que o teu Espírito Santo aplique a tua boa palavra aos nossos corações. Meu Senhor, assim eu oro e agradeço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs que estão presentes, meus irmãos que estão em casa, nos acompanhando, eu vos cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Todos podem me ouvir? Isso, graças a Deus. É um prazer, uma honra poder cultuar a Deus com os irmãos nesta noite. Nós estamos cultuando ao Senhor. Aqui conosco o pastor Silas, missionária Andréia, pastora Kelly, diácono irmão Claudinei, diácono irmão Felipe, diácono irmão Wilson e também o irmão Diego. Deus abençoe, meu filho. Pode assentar-se, viu? Fique à vontade. Vamos ministrar a palavra do Senhor, palavra para a qual o Senhor tem direcionado meu coração, está no livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Capítulo 24. Me lembrei deste texto, me veio ao coração. Desde ontem eu estou com esse texto no meu coração e eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, compartilhar com vocês. Nós estamos, irmãos, aguardando uma posição do nosso ministério do campo de Utinga, com respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal esta semana que passou. Estamos aguardando, estamos conversando com os pastores para ver como é que nós, doravante, procederemos. Mas hoje, conversando com o pastor Silas, e os irmãos, fiquem atentos à nossa rede social do WhatsApp, que nós vamos aí orientar os irmãos, nós vamos orientando os irmãos. Quem sabe no próximo culto do domingo, já tem algum grupo aqui louvando ao Senhor. Eu não sei, pode ser o grupo Renovo, né? De repente a gente escala a juventude, escala o círculo de oração, escala a nossa orquestra, o grupo de varões, e nós vamos escalando devagar também para que nós possamos fazer tudo conforme a ordem, a decência e para a segurança e saúde de todos os irmãos, ok? Então, aguardem, nós vamos colocando aí nos grupos, conforme nós vamos obtendo uma maior orientação da presidência da igreja. Continue orando por nós, irmão, orando pelo nosso país, pela nossa nação,
pelas famílias, todas as famílias, né? As perdas têm sido muito grandes, mas também há muita gente se recuperando, graças a Deus, né? Eu sei que nesse momento é muito mais fácil nós contabilizarmos os nossos mortos, né? Os mortos, mas vamos pensar também na vida, irmão. Vamos pensar na vida, né? Não ocupe a sua mente somente com o que é fatídico, o que é doloroso, né? Isso não faz bem, né? Nós temos uma esperança, querido. Hoje eu estava conversando com o pastor presidente, vice-presidente, pastor Carlos Urbanês, e eu achei interessante algo que ele disse. Ele falou para mim, que outro dia perguntaram para ele, pastor, quem é o pessoal do grupo de risco? Ele disse, todos aqueles que estão vivos. Todos os que estão vivos são do grupo de risco. E até comentei, André comentou comigo, é uma palavra sábia. Então, todos nós estamos sujeitos. Eu disse para os irmãos que nós vamos nos cuidar, fazer todo o possível, né? Não perecer por negligência, irmão, de forma alguma, né? A vontade do Senhor, ela será feita. Eu sempre disse para a igreja, nós sempre dissemos aos irmãos, que nós tínhamos que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dava para cultuar juntos. Vocês se lembram disso? Todos nós nos lembramos. E eu me lembro também que o Senhor um dia me disse que iria parar a correria dos povos. E eu ministrei essa palavra. Alguns ficaram assustados, mas o que o Senhor fala, Ele fala. Ele fala. Então, vamos nos cuidando, tomando os cuidados e vamos continuar orando. Peço que os irmãos não deixem de participar do culto online. Quarta-feira teremos culto. Os professores que quiserem vir ao culto, buscar a revista da Escola Dominical, estão liberados para vir, né? Nós já temos essa liberação. O Supremo Tribunal Federal emitiu uma ordem aí que nós podemos cultuar até com 25% do que a igreja comporta. Mas estamos aguardando para que nós façamos tudo de forma direcionada e ordeira para a segurança de todos. Se os irmãos me entenderam, deem um sinal. Todos entenderam? Ok. Então, quarta-feira estamos aqui, Deus permitindo, nos dando saúde, estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor, orando, né? Sexta-feira também estaremos orando, Deus permitindo, e vamos seguindo avante. Amém? Texto que o Senhor colocou no meu coração, Gênesis capítulo 24, o verso 15 e o verso 16. Um texto conhecido, e graças a Deus que é conhecido de muitos. O texto sagrado nos diz assim: e sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela, ou a jovem, era muito bonita à vista, virgem, a quem varão não havia tocado, não havia conhecido. E o texto diz, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Amém. Meus irmãos, Gênesis 24 narra o pedido que Abraão fez ao seu servo Eliezer para ir até a sua parentela e de lá trazer uma mulher para seu filho Isaque. A parentela de Abraão ficava na Mesopotâmia. O verso 1 deste texto é um verso interessante. O verso diz assim, que Abraão já era velho, mas o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Ou seja, tudo que Deus dissera que faria na vida de Abraão, ele fez. Uma primeira lição para nós aqui, irmãos, para todos nós, para a igreja. Não se preocupe, porque o que o Senhor falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Ninguém impedirá.
nem um vírus, nem o inferno, ninguém impedirá, irmão. Se o Senhor falou que vai fazer, Ele fará, ponto final. Ele disse para Abraão, do chamado de Abraão, ele disse: Abraão, eu vou te abençoar, e vou abençoar aqueles que te abençoarem. E o texto sagrado diz que Abraão já era velho, porém o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Tudo que o Senhor Deus dissera que faria na vida de Abraão, Ele fez. Glória ao nome do Senhor. Mas Abraão está aqui preocupado com o seu filho herdeiro. Quem é o filho herdeiro? Isaque, o filho da promessa. Sara havia morrido e o texto nos ensina que a tenda de Sara estava vazia. Essa expressão, irmão, já dá uma pregação. É muito simbólico esse texto aqui, né? A tenda de Sara estava vazia. Isaque estava solitário, andava solitário. Isaque era muito apegado à sua mãe. Todavia, irmãos, o texto, quando nós lemos o texto, a Bíblia diz que Isaque era um moço de oração. Era um moço de oração porque ele havia aprendido com o seu pai. Está aí no texto, Gênesis capítulo 24, verso 63. Diz que Isaque saíra ao campo para orar ou para meditar. Então, Isaque era um moço de oração, porque ele havia aprendido com o seu pai Abraão. Quando lemos o texto, uma segunda lição que nos vem ao coração é que um dos grandes legados que nós deixamos, ou um dos grandes legados que nós aprendemos ou depreendemos da vida de Abraão, é o legado da oração. Abraão ensinou a sua família a temer a Deus e a orar. Foi um dos grandes legados que Abraão deixou. E para nós também, que somos filhos de Abraão pela fé. O texto sagrado diz isto, né? Então, Isaque aprendeu com o seu pai a orar. Mas não somente Isaque, o texto sagrado também diz que Ismael aprendeu com o seu pai a orar. Ismael, no deserto, com a sua mãe Agar, em agonia, orou ao Deus de seu pai. E a Bíblia diz que do céu o Senhor ouviu a oração do moço. Ele não era mais uma criança pequena, já era um mocinho, sabia orar. Então, quando ele se viu em agonia, com a sua mamãe, sem água no deserto, sem pão para comer, a Bíblia diz, por inferência, que Ismael clamou a Deus. E Deus ouviu a oração do menino. Deus ouviu a oração do moço. Deus continua ouvindo oração, irmão. Se você pensa que Deus não está mais ouvindo oração, Deus continua ouvindo oração. Deus continua respondendo oração. Deus continua atento às orações que nós fazemos a Ele. E aqui no texto, diante da enorme responsabilidade dada a este servo, chamado Eliezer ou Eliezer, como queira, o servo de Abraão, o que ele faz quando ele é imbuído desta grande responsabilidade pelo seu senhor Abraão? Ele estava sob juramento, diz o texto sagrado. Então, quando ele percebeu que a missão era muito difícil, era complicada, o que ele fez? Ele se lembrou do seu senhor Abraão, que de contínuo orava a Deus, e diz o texto sagrado que Eliezer, o servo de Abraão, também orou a Deus. Está aí no verso 12. E a oração foi pequena, foi simples. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Ele também orou, irmão. Ele também orou. Fica aqui uma pergunta para todos nós. Que legado, que herança, que história nós temos deixado para as pessoas que estão ao nosso redor, que está a nossa família neste momento? Será que nós estamos deixando um legado de oração, um legado de temor a Deus, um legado de perseverança? Que legado nós estamos
deixando ou deixaremos para a próxima geração, que já está aí, se o Senhor não vier buscar a igreja? Um dos grandes legados de Abraão foi ensinar a sua família a temer a Deus e ensinar a sua família a orar a Deus. A orar a Deus. Isaac orou, Ismael orou, e Eliezer também aqui orou, por influência de Abraão. Abraão, né? Os nossos filhos aprendem a orar quando eles nos veem orar. Os nossos filhos aprendem a amar a palavra quando eles percebem que nós amamos a palavra. Os nossos filhos amam a casa de Deus quando nós os ensinamos que a casa de Deus é casa de oração. Que legado, irmãos! Que legado nós deixaremos quando esta pandemia terminar? Porque não existe história sem fim. Toda história tem um começo, um meio e um fim. Esta história também terá um fim. Mas que legado nós deixaremos depois que tudo isso passar? Ou seja, o depois, como será? Que legado nós teremos deixado? Teremos deixado um legado para os nossos filhos ou para as pessoas que estiveram ao nosso redor? Um legado de fé? Não, o papai ele perseverou. O vovô perseverou, a vovó perseverou, o meu irmão perseverou, o presbítero perseverou, o pastor perseverou, os irmãos perseveraram. Será esse o legado que nós vamos deixar depois que passar essa pandemia? Ou será que deixaremos um legado para alguém dizer, que pena, em plena pandemia, soltaram a mão e deixaram e recuaram? Que legado nós deixaremos, queridos? Abraão deixou um bom legado. Abraão deixou um legado de oração. Isaac orou, Isaac orava. Ismael, quando se viu em aperto, em meio ao deserto, também orou. E aqui, Eliezer, imbuído dessa grande missão, desta missão difícil, a Bíblia diz que ele se lembra do Deus do seu Senhor e ele clama, ele ora. Que nós possamos, irmãos, deixar um bom legado. Nós não sabemos quem irá ou quem ficará, nós não sabemos. Mas que ou estejamos com o Senhor, ou estejamos aqui na terra, que nós possamos deixar um bom legado, irmão. Um bom legado para a nossa família, um bom legado para a igreja. Os irmãos perseveraram, ficaram online, ficaram em casa, mas perseveraram, continuaram. Foi difícil. Mas vai passar, irmão. Dê glória a Deus, porque vai passar. Em nome de Jesus. Quem ficar vai escrever história, vai continuar escrevendo história. Mas quem partir precisa deixar um legado bom. Meu pai orava, meu tio orava, minha mãe orava. Nós aprendemos a orar, nós aprendemos a amar a palavra. Foi um tempo de dor, mas a dor passou. Diz o Senhor no meu coração, vocês vão voltar a rir. Glória a Deus. O Senhor fará com que a igreja volte a sorrir, irmão. E nós temos que deixar um bom legado. Temos que deixar um bom legado. Não o legado daquele que parou, que deixou, que esfriou na fé. Não, mas um legado daquele que perseverou, irmão. Que perseverou. Seja louvado o nome do Senhor. Aleluia. Que legado nós estamos deixando, irmão, lá em casa. Temos perseverado. Será que temos reclamado? Vamos chorar aos pés do Senhor. Vamos deixar um bom legado, irmão. Não solte a mão, não. Continue aí. Há muitas peculiaridades nesse texto. Como eu tenho ainda um tempo. Muito obrigado, pastor, pelo tempo que o irmão me deu. O verso 12. A oração de Eliezer, irmão, é simples. Porém, é uma oração sincera. É tudo que Deus quer de nós. Deus não precisa que na oração nós façamos, Diego, uma oração bonita. Não precisa. O Senhor quer que nós façamos uma oração sincera, uma oração verdadeira,
mas uma oração com conteúdo. Foi o que Eliezer fez. Ele falou para Deus o que ele estava precisando. Ele estava sob juramento, como eu disse para os irmãos, mas aqui ele estava também numa grande enrascada. E por quê? Porque, olhe para cá, santo, escolher uma mulher para si já é difícil, não é fácil, né? Que dirá, irmão, agora ele tinha que escolher uma mulher, mas não era qualquer mulher. Ele tinha que escolher uma mulher certa para outra pessoa, para o seu patrão. Então a missão não era fácil, a missão era difícil. Então a Bíblia diz que ele orou a Deus. Verso 11, servo inteligente, a Bíblia diz, e ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, uma fonte, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. Inteligente, um servo inteligente. Esse servo inteligente, ele está no lugar certo e no tempo certo. Eu vou repetir, este servo inteligente, ele está no lugar certo, no tempo certo. Servo inteligente, irmão, está no lugar certo e no tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. E no lugar certo e no tempo certo, Deus atende a oração. Seja louvado o nome do Senhor. Uma palavra de Deus para a tua vida. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Eu quero ministrar essa palavra de Deus para todos nós nessa noite. Acalma o teu coração, servo. Acalma o teu coração, serva de Deus. Acalma o teu coração, obreiro. Acalma o teu coração, irmão. Acalma o teu coração. Mas, pastor, eu estou aqui em casa, eu não posso sair. Primeiro, você está no lugar certo. Por quê, pastor? Faça da sua casa uma extensão do templo neste momento. Faça da sua casa uma extensão do templo. E aí você estará no lugar certo. Como Eliezer estava no lugar certo, sob missão. Outra coisa, você está no tempo certo. E olhe para cá. Foi Deus, irmão, que nos escolheu para este tempo. Eu não consigo enxergar de outra forma. Não consigo. Eu me lembrei de Esther, quando Mardoqueu disse para ela, quando ela quis se excusar da missão que pesava sobre ela, ele disse assim para Esther, e quem sabe, não é isso, pastor Silas? Eu gosto desse texto. E quem sabe, Mardoqueu falou para Esther, se não foi Deus que colocou você onde você está para este tempo. Deus nos fez chegar a este tempo. Deus nos concedeu chegar aqui, irmão. Deus nos concedeu viver esse tempo. Deus nos concedeu viver esse tempo de agonia, de tristeza, mas sairemos mais fortes, sairemos mais maduros. Quem aproveitar esse tempo para buscar ao Senhor, para consagrar a vida, para entregar a vida a Deus, sairá com uma experiência, irmão, fantástica, uma experiência tremenda, com um legado tremendo diante de Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Então você está no lugar certo, está no tempo certo. E Deus faz milagre até com porta fechada. Glória ao nome do Senhor. Deus faz milagre até com porta fechada, irmão. Bíblia diz que os discípulos estavam com medo numa época dessa de Páscoa. O Senhor havia morrido, eles se enfurnaram dentro de uma casa e ficaram ali com medo. A Bíblia diz que Jesus entrou com porta fechada, olhou para todos eles e disse, paz seja convosco. É importante que você esteja protegido, que nós estejamos protegidos pela paz do Senhor neste momento, irmão. Nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor, uns há 40 anos, outros há 30 anos, outros há 10, há 5 anos. Nós precisamos, nesse momento, valorizar essa paz do Senhor no nosso coração e na nossa alma. Porque o Senhor faz milagres até com porta fechada. E o versículo 15, verso 16 que nós lemos, eu quero repetir o verso 16. O verso 16 dizia, a moça era muito bonita à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu.
Irmãos, Rebeca tipifica a igreja. Eu já disse isso aqui, mas esse texto queimou no meu coração hoje novamente. E eu disse, eu preciso lembrar a irmandade deste texto sagrado. Irmãos, Rebeca tipifica a igreja. Uma igreja virgem. Aleluia, uma igreja virgem. Sem mácula, sem mancha, diz o texto sagrado. Sem ruga, pura. A Bíblia diz que a igreja é uma nação santa, é um povo peculiar, zeloso,